O relato de hoje é de uma jovem que, após entregar a sua vida a Deus, começou a sofrer uma forte perseguição no mundo espiritual. E ela começou a ver espíritos, e esses espíritos começaram a lhe atormentar, porque eles queriam literalmente destruir a sua vida e não queriam que ela fosse para a luz. A sua experiência é completamente rica em detalhes e a transformação que ocorreu em sua vida foi algo completamente surpreendente. Mas antes de nós assistirmos essa incrível experiência, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. E hoje nós iremos ouvir a experiência sobrenatural de Jéssica Ferreira. Hoje vocês vão conhecer, creio eu, que é a parte mais importante da minha história. O comecinho de como foi que eu iniciei tudo na presença de Deus. E vocês sabem que aqui nesse canal eu só falo daquilo que eu vivi. E qual é a minha intenção? De trazer esse comecinho lá da minha história, do meu processo de libertação. Porque sim, gente, eu passei por um processo de libertação terrível, que poucas pessoas conseguiriam passar, mas eu dou glórias a Deus, porque hoje eu estou aqui para testemunhar que eu passei. Eu não estou presa lá, eu passei, eu venci. O Espírito Santo me libertou. E qual é a minha intenção com isso? Se Deus pôde me libertar de tantas e tantas coisas que eu passei, Ele também pode fazer na sua vida. E deixa eu falar uma coisa já aqui no início. Esse vídeo não é para incrédulo. Esse vídeo não é para curioso, porque hoje eu vou abrir leques espirituais aqui que muitas pessoas não conhecem. Eu vou falar sobre assuntos aqui que são desconhecidos a muitas e muitas pessoas ainda cristãs. Então, se você é incrédulo, se você não acredita no sobrenatural, te aconselho, pula para o próximo vídeo, porque esse vídeo não é para você. Mas se você é uma pessoa que crê no sobrenatural, com certeza esse é um vídeo para você assistir até o final. Porque o que eu vivi com Deus e o que eu vivi também, minhas experiências malignas com seres malignos, com certeza envolve o sobrenatural. Gente, quem me vê assim não sabe quem eu era antes de Jesus. Então vamos começar contando como tudo começou na minha vida, né? Desde o dia que eu me propus a trazer esse vídeo aqui para vocês, tem sido uma guerra espiritual muito grande na minha vida. Então eu sei que ele vai tocar na vida de muitas pessoas, tá certo? Gente, como é que eu posso começar esse vídeo? Eu sempre fui uma pessoa que me afundei no pecado muito cedo, né? Dos 13 anos aí, 13 anos em diante, eu já era uma pessoa que cumpria aquela palavra que diz assim: os pés se apressam a correr para o mal. Eu cumpria certamente esse provérbio. E desde muito novinha eu já comecei a me afundar em pecado, a me afundar em coisas que só me afastavam de Deus. E outro detalhe muito importante na minha vida é que eu sempre tive experiências sobrenaturais. De tempos em tempos assim aconteceu alguma situação na minha vida. Por exemplo, eu lembro um dia que eu tinha uns 13 anos, uns 12 anos. Eu lembro que um dia eu acordei e vi uma mulher sentada na minha cama, sabe? Eu via muitos vultos, eu sentia muita presença, uma presença negativa. Eu não conseguia ficar sozinha, eu era daquele tipo de pessoa que entrava em casa, tinha que ligar a televisão, porque se eu ficasse sem ouvir nada, sem me distrair com nada, certamente eu iria sentir que eu não estava sozinha. Sabe, eu me sentia observada a todo momento. Eu não sei porque isso acontecia comigo. Porque, sinceramente, existem pessoas aí que têm vidas piores e outras pessoas que tiveram vidas melhores, não se afundaram tanto no pecado, que não passaram por essa situação. Eu realmente não sei como é que Satanás ele escolhe as suas vítimas, quem é que ele vai atormentar. Mas eu fui uma delas. Então, desde muito novinha, gente, eu tinha essas experiências sobrenaturais. Só que tudo começou realmente a aumentar
na minha vida essas experiências depois dos 16 anos. Que foi nos 16 anos que eu joguei pra cima e realmente eu falei assim, né? Simbora se jogar nesse mundão. Então tudo que você imaginar que uma pessoa pode ter feito fora da presença de Deus, eu fiz. Eu fiz. Tanto é que eu cheguei na presença de Deus com 19 anos, eu não tinha mais curiosidade de nada. Porque tudo aí fora, nem que seja um pouquinho, eu já experimentei, tenha certeza. Então eu não tinha uma vida normal, uma vida correta diante de Deus. A minha vida era errada, erradona. Digo pra você, eu era erradona. Eu era aquela amizade que levava você pro mau caminho, tenha certeza. Tenha certeza, só que era tudo, na minha vida era tudo muito oculto, muito escondido. Eu sempre tive muito cuidado em não deixar transparecer as coisas que eu fazia. E esse é um problema de muitas pessoas que estão assistindo aqui. Você acha que o que você faz, ninguém está vendo, ninguém está sabendo. Mas Deus está vendo tudo e Satanás também. Então tudo que você faz aqui, você vai colher de uma forma ou de outra. E eu tive que colher a minha porção, a minha parcela. Eu tive que passar. Porque se eu fiz escolhas erradas na minha vida, até os 19 anos de idade, infelizmente eu tive que colher. E eu colhi, gente. Mas eu não colhi sozinha, porque Deus estava comigo, me sustentando ali para que eu pudesse passar por tudo. Quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, eu lembro que Deus me livrou de passar por uma experiência sobrenatural que eu não sei se naquela época eu superaria. Quem passou, na verdade, foi uma amiga minha muito próxima. E no dia que ela passou por essa experiência, gente, foi algo tão chocante, foi algo tão marcante para a vida dela, que ela saiu da cidade. Ela não conseguiu nem mais entrar na casa que ela morava, para vocês terem noção daquilo que aconteceu. Como Satanás se revelou na vida dela. E o que era para acontecer? Nesse dia que aconteceu, avião passando, Jesus. Ups. Tá difícil, hein? Gravar esse vídeo hoje. Vamos lá, passou? Então, nesse dia que ela passou por essa experiência, era para eu dormir na casa dela. Só que do nada me deu um revertério assim, e eu falei, quer saber, eu vou para casa, vou embora. E eu sei que foi um livramento de Deus. Só que o que ela passou foi tão marcante, que até hoje, eu conversei com ela há pouco tempo, ela não superou. Só que Deus me livrou naquela época de passar por essa experiência. Só que infelizmente eu não mudei de vida. Deus me deu uma oportunidade naquele momento. Só que eu não mudei, pelo contrário, eu piorei. Eu piorei. Realmente eu piorei. Então, com 19 anos, Deus ele não mais me livrou. Ele permitiu que eu passasse para eu saber realmente o que estava por trás de todas aquelas minhas atitudes erradas. Sabe, gente? Porque assim, gente, apesar de eu ter ter visto de perto o sobrenatural, eu era incrédula. Digo para você, não acreditava na manifestação de demônios, não acreditava em nada disso. Nada disso. Tanto é que a igreja que eu me converti, né, de verdade, é uma igreja de libertação. E para você ter noção como eu era incrédula, gente, eu atravessava a rua para passar por frente da minha igreja, porque eu não acreditava nas coisas que aconteciam lá. Eu não acreditava até eu passar. Então, se você é incrédulo, fica aí o recado. Não desacredita do mundo espiritual. É muito mais complexo do que você pode imaginar. Não desacredita, não descrê. Porque o sobrenatural pode te surpreender. Um dia você está criticando, no outro dia você pode passar. Foi assim comigo. Um dia eu estava criticando, falando que aquilo era mentira, que aquilo ali não era de Deus. E no outro dia eu estava passando. Ok? E eu já recebi muito essa pergunta. Como foi que eu me converti? Como foi que eu voltei para a igreja? Sabe como foi que eu voltei realmente? Eu manifestei com um ser maligno em casa sem saber o que era. Só que a minha amiga que eu morava na época, ela já estava frequentando essa mesma igreja que eu me converti e ela já tinha noção do que estava acontecendo comigo. E aí ela ligou para o pastor para fazer a minha libertação pelo telefone. Para vocês terem noção. Como foi que eu cheguei na igreja? E você que desacredita, gente, eu te provo na Bíblia que isso é real. Que realmente Satanás ele habita
no corpo de uma pessoa. O nosso corpo ele foi feito para ser habitado, ou por luz ou por trevas. É fato, ou você vai ser habitado pelo Espírito Santo, ou infelizmente o seu corpo vai estar livre para seres malignos habitarem. Olha o que está escrito aqui, em Lucas 8. Em Lucas 8, a partir do verso 2. Não, vou ler do 1. Diz assim: aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Observe, haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Eu vou parar por aqui. E eu era assim, como Maria Madalena. Não sei contar para você quantos demônios saíram de mim, mas eu era assim. Eu fui liberta, fui curada por Jesus de espíritos malignos. E, gente, eu fui para a igreja porque não tinha jeito. Eu não fui para a igreja por amor, eu fui pela dor. Sabe? Eu fui pela dor, realmente eu fui pela dor. Porque se Deus não me livrasse daquela situação que eu estava passando, quem poderia me livrar? Então eu fui para a igreja, mesmo incrédula, mesmo achando que aquilo ali não era de Deus, eu fui. Porque seria lá que Deus me daria uma resposta. Eu queria saber o que era que estava acontecendo comigo. E eu digo para você que olha o que Deus fez. Eu fui para a igreja incrédula, mas com 3 dias eu estava lá, descendo as águas mais uma vez. As coisas de Deus são mistérios. Eu fui para lá, manifestando com espíritos malignos no meu corpo, mas lá eu encontrei o Espírito Santo me arrebatou e eu desci as águas e eu tô aqui até hoje para contar a história. Só que a minha história não acaba aí com o batismo, não. Depois que eu me batizei, depois que eu voltei para Jesus, as coisas começaram a piorar, gente. Numa proporção que você não tem noção. As coisas começaram a piorar em uma magnitude que eu não sei nem explicar para vocês. O mundo espiritual se abriu diante dos meus olhos. Eu lembro como era a minha vida. Gente, nesse processo, eu passei por um processo de libertação durante 2 meses, que mais pareciam anos. Parecia que eu estava dentro de uma prisão, que eu não conseguia sair. Foram 2 meses para eu me libertar, desde o dia que eu me batizei. Mas eu digo para você que esses 2 meses foram os piores meses da minha vida. O mundo espiritual se abriu de tal forma para mim, que eu falava para minha mãe hoje na fé, que era a obreira que estava me acompanhando na época, me acompanhando nesse processo de libertação, que já tinha ajudado muitas outras pessoas antes de mim. E eu falava para ela assim, eu não vou aguentar, eu vou ficar louca, eu não tô aguentando. Sabe por que eu achava que eu ia ficar louca? Porque eu andava na rua, eu via mais demônio do que gente. Gente, o mundo espiritual se abriu diante dos meus olhos. Eu passava na rua, eu conseguia contar quantos demônios eu estava vendo. Eu conseguia contar. Eu digo para você com toda a convicção. Gente, eu achei que eu não ia suportar. Eu andava na rua, eu conseguia te dizer quantos demônios tinham ali. Eu conseguia ver os demônios que acompanhavam as pessoas, porque sim, existem demônios que acompanham as pessoas por onde quer que elas andem por aí. Eu andava na rua, se alguém tivesse um demônio acompanhando, um peso espiritual maligno, eu conseguia enxergar. O mundo espiritual se abriu diante dos meus olhos, sabe por quê? Porque eu precisava crer naquilo que eu estava passando. Eu comecei a lutar durante todo esse tempo, esses 2 meses, com verdadeiramente demônios aparecendo no meu quarto, demônios aparecendo no meu trabalho, demônios aparecendo em todos os lugares que eu estava. Todos os lugares que eu estava. Gente, eu tinha que ter coragem para colocar o dedo na cara do demônio e falar assim, eu te repreendo em nome de Jesus. Nas madrugadas no meu quarto, eu sozinha lutando aquela batalha, sozinha não, o Espírito Santo do meu lado. O Espírito Santo do meu lado. E por que isso acontecia? Porque Satanás estava me perdendo. O Espírito Santo estava entrando no meu coração. Estava acontecendo uma batalha espiritual naquele momento. Pela minha alma, entre Deus e Satanás. E lógico que Deus não perde batalha, né, gente? E lógico que o Espírito Santo prevaleceu. Porque nesse momento também, gente, que o mundo espiritual se abriu diante dos meus olhos, foi um momento que eu tive muitas experiências com Deus. Foi um momento que eu ouvi a voz de Deus nitidamente. Porque como eu falei naquele vídeo que conta como eu comecei a minha intimidade com Deus, eu me joguei. Eu só tinha Deus para me apegar.
Então era a Bíblia, era jejum, era oração, era consagração, era propósito. Foi isso que me ajudou a vencer, porque 2 meses, para tudo que eu passei, é um tempo relativamente rápido. Eu conheço pessoas que passaram 7 anos para se libertar e até hoje não estão libertas. E eu consegui me libertar em 2 meses de toda aquela opressão maligna. Satanás estava desesperado porque ele não queria me perder. Ele sabia que no mundo eu era um trunfo na mão dele. Por quê? Hoje eu estou trazendo pessoas para mais perto de Deus, mas antigamente eu levava pessoas para fazer a vontade dele. Eu influenciava pessoas a fazer o que era errado. O que era errado. Então assim, foi uma briga e eu senti essa pressão espiritual todos os dias na minha vida. Espírito e Satanás, batalhando ali pela minha vida. Batalhando. E naquele tempo, gente, o Espírito Santo me deu uma força. Uma coragem tão sobrenatural de uma menina que tinha medo de dormir no escuro. Tinha medo de escuro, gente. Vocês terem noção. E eu tinha coragem naquela época para botar o dedo na cara de demônio. De olhar na cara de demônio e falar assim: eu te repreendo em nome de Jesus. Sai daqui agora, porque minha vida não te pertence mais. Muitas vezes eu acordava na madrugada com minhas mãos travadas, sem conseguir me mexer. Com demônios me segurando. Eu ouvia vozes de demônios. Sabe o que foi que eu já vi? Eu morava numa casa de andar na época. Eu via demônio descendo com a corrente nos braços, a escada da minha casa. Falando pra mim assim: você não vai conseguir, você não vai se libertar. Eu não vou largar a tua vida. E eu ali batalhando: você vai largar a minha vida, porque a minha vida não te pertence. Eu tinha uma fé. E ninguém sabia não o que eu estava passando. A única pessoa que sabia eram as pessoas que me acompanhavam lá na igreja, que entendiam o processo. Porque existem coisas na sua vida que não é para você abrir a sua boca para contar para todo mundo. Tem coisas que eu estou contando aqui que nem minha família sabia que eu estava passando. Porque para quem não tem fé em Jesus, isso tudo é loucura. Como é? Como é que uma menina de 19 anos estava passando por tudo isso? Era isso que estava acontecendo na minha vida. Foi assim que eu comecei. Eu me identifico com essa história de Maria Madalena, porque eu era como ela. Eu precisei ser liberta de espíritos malignos para continuar minha jornada com Jesus. E hoje, talvez eu não sirva a Jesus com bens como essas mulheres serviam, mas o que eu tenho eu dou para Ele, que é a minha vida. Que é a minha vida. Eu não sei por qual situação você está passando hoje na sua vida, mas eu sei que Jesus pode te libertar. Eu sei. Essa é a minha história. Eu não me envergonho, gente, do que eu passei. Eu não me envergonho, gente, da minha história. Se hoje eu estou aqui testemunhando para você que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus faz, que Deus é um Deus que faz, foi porque Ele fez na minha vida. Então eu dou graças a Deus, porque ninguém passa por aquilo que não suporte. Se você está passando por algo que você acha grande demais para a sua vida hoje, você vai vencer. Porque Deus não permite ninguém passar por algo que não consiga suportar. Por algo que seja além das suas forças. Deus permitiu eu passar por tudo aquilo porque Ele sabia que eu ia conseguir. E porque Ele acreditou em mim, eu também acreditei. Eu também acreditei. Digo pra você, o que eu passei, esse vídeo não conta nem 2% de tudo que eu passei. E de tempos em tempos eu vou estar trazendo vídeos contando mais sobre essas experiências sobrenaturais. Hoje é só o início de uma série de vídeos de experiências sobrenaturais, tanto com Deus, tanto experiências com seres malignos, que eu quero trazer para esse canal, porque sim, o mundo espiritual, ele é real. Abre os teus olhos. O mundo espiritual, gente, ele é mais real do que aquilo que você consegue ver. O mundo espiritual, ele é mais vivo do que aquilo que você consegue contemplar com seus olhos. Tudo que você vê hoje no mundo natural é só 5% de tudo que existe. Onde os olhos não podem ver, está acontecendo uma batalha pela sua vida que você não tem noção. Nesse momento, enquanto eu estou gravando esse vídeo, está acontecendo uma batalha em volta da minha vida e em volta da tua. Em volta da minha, para que eu não venha trazer esse testemunho. E em volta da tua, para que você não venha deixar ele entrar no teu coração. Existem pessoas que eu estou falando aqui, que veem vulto, que ouvem vozes, que se sentem vigiadas o tempo inteiro. E muitas vezes não sabem o que é que está acontecendo. Eu digo para você, opressão maligna. Deus, Ele quer te libertar. Só depende de você começar a buscar a sua libertação.
Simbora conquistar intimidade com Deus. Ele vai te revelar aquilo que você precisa fazer. Ele vai colocar pessoas diante de você para te ajudar, como Ele colocou diante da minha. Pessoas que já conheciam aquilo que eu não conhecia. Pessoas que já tiveram experiências que no momento eu ainda não tinha tido. Talvez essa pessoa que esteja abrindo a sua visão seja eu hoje. Talvez seja alguém da tua igreja, seja teu pastor, eu não sei. Mas compartilha o que está acontecendo com você, com alguém. Porque pode ser loucura para os homens, mas Deus sabe que não é loucura, que é real. Deus sabe. E você também. Porque só a gente sabe aquilo que a gente passa. Talvez eu tenha contado essas experiências aqui para vocês e muitas pessoas desacreditem. Mas eu sei o que eu passei. Eu sei. E quem passa também sabe. Se você desacredita, cuidado. Cuidado. Não descrê daquilo que você não conhece. Esse é o ensinamento que eu quero trazer para esse vídeo. Eu não acreditava e eu tive que passar para crer. E hoje eu não desacredito de mais nada. Depois de tudo que eu passei, não desacredito de mais nada. A minha vida foi um filme de terror. Dava para fazer um filme de terror com tudo que eu passei. Um dos melhores aí, ó, seria campeão de bilheteria. Porque tudo que eu passei, gente, como eu disse, eu achei que eu não ia suportar. Mas Deus foi comigo, foi meu braço forte e me trouxe até aqui. Esse foi o comecinho da minha história. Não fui para a igreja porque eu amava Jesus. Eu fui para a igreja porque eu precisava de Jesus. E Ele me encontrou. Ele fez o restante. Esse é o primeiro passo. Reconheça que você precisa dele. E Ele vai entrar na sua vida. Eu não tinha nem fé. Mas tudo que eu tenho hoje é dom dele. Até essa fé que eu tenho foi Ele que me deu. Ele pode fazer algo no seu coração hoje. Abre espaço, deixa Ele trabalhar. Começa a limpar a tua vida. Satanás quer te prender nas garras dele. Satanás quer te prender no vício. Satanás quer te prender na prostituição. Satanás quer te prender na mentira. Mas dá um basta hoje na tua vida. Porque acontece uma guerra todos os dias ao teu redor. Então abre o teu olho. Abre o teu olho. Você pode se libertar. Peça ajuda ao Espírito Santo. Ele está do teu lado, querendo te ajudar. Eu pedi ajuda todos os dias. Durante todo aquele processo, eu peço até hoje, gente. Porque ainda hoje eu passo por guerras e guerras na minha vida, que eu sei que é Satanás tentando voltar. Você acha que eu tô aqui falando pra você e eu não passo por guerras na minha vida, não? Ah, se passo. Se passo. A palavra diz que Satanás ele sai do corpo. Mas de tempos em tempos ele volta para ver se aquela terra, aquele terreno, aquela casa onde ele habitava tá limpa e polida para que ele, volte. Mas aqui em mim ele não vai achar espaço mais não. Porque o Espírito Santo mora dentro de mim, minha casa está ocupada, que é o meu coração. E a tua casa está ocupada com o que hoje? É com o Espírito de Deus? O que é que você está sendo habitado hoje? Você olha para dentro de você, o que é que você enxerga? O que é que você enxerga? Hoje eu não tenho mais medo de demônio nenhum, porque eu sei que quem está comigo é mais forte do que aquele que está no mundo. E quem está com você também é. Toma a tua decisão, te liberta. Limpa a tua vida. Para eu conseguir me libertar, eu tive que fazer uma limpeza. Eu tive que parar de realmente fazer aquilo que me afastava de Deus. Eu tive que mudar. Eu vivi uma metanoia, o que eu falo sempre aqui. Eu tive que mudar de perspectiva, eu tive que andar em outros caminhos, eu tive que mudar o meu ciclo de amizade, eu tive que até deixar relacionamento. Para que Deus pudesse fazer obra na minha vida. O que é que você está precisando largar hoje para que Deus comece a habitar em você? Chegou a sua hora. Com 19 anos chegou a minha. E eu digo para você que se Deus não tivesse me libertado, eu não estaria nem aqui para contar história. Eu já estaria morta, enterrada no caixão e com minha alma no inferno. É verdade, com minha alma no inferno. Porque era tudo que Satanás queria. Era levar logo a minha alma para o inferno. Mas eu estou aqui para dizer que Deus pode transformar a tua vida. E que Satanás ele não tem poder nenhum, nem na minha nem na sua.